Abre a Bíblia comigo lá no Efésios. Bate palma aí, aleluia. Ninguém tomou café. Agora, aquele que é poderoso para fazer tudo. Para fazer o quê? Tudo. Fala para o irmão, vai fazer? Tudo. Tudo. Tem coisa boa chegando. Fala para ele. Tudo, tudo, muito mais. Não é só tudo? Não. Tudo e muito mais. Abundantemente. Olha, é muita coisa. Além daquilo que pedimos ou pensamos. Segundo o poder que em nós. Querido, presta atenção. Aquilo que você pensa, Deus é poderoso para fazer isso e muito mais. Senhor, eu quero que você salve o meu filho. Senhor, eu quero que você salve a minha filha. Nosso desejo é isso, sim ou não? Só que Deus vai falar assim para você, ó: eu quero fazer isso e muito mais. Eu não quero só seu filho, eu quero sua mãe, eu quero seu pai, eu quero seus primos, eu quero suas primas. Porque a Bíblia vai dizer aqui: aquele que é poderoso para fazer isso e muito mais. Amém? Se você for ler o livro de Salomão, imagine Deus falecer para você e dizer assim: o que você quer? O que você pediria para Deus? O que você quer? Ah, Senhor, eu quero riqueza. Ah, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Amém? O que você quer? Aí Deus olha para você um exemplo: ah, Senhor, eu quero ficar rico. Aí Deus olha para você: você quer ficar rico? Eu sou poderoso para fazer isso e muito mais. Porque a riqueza da terra financeira vai embora. Vai passar também. Amém? A nossa vida vai passar. Se a gente pensar só em coisa terrena, a gente acaba sendo crente o quê? Que eu falei domingo? Minhoca. Por que a gente minhoca? Porque a gente só pensa das coisas terrenas. É verdade? Quem gosta da terra? Fala: faça de mim minhoca. Olha pro irmão, você é crente minhoca. Te ajuda. Só que Deus é tão maravilhoso, irmão, que a gente não sabe nem como pedir, não é verdade? Sabei, ajuda. Sabei como pedir. Amém? Por que eu usei esse termo? Por que a Bíblia diz isso? Porque eu estou falando de oferta. Porque a gente tem conta para pagar, sim ou não? Sim. Até chegando no final do ano, você quer dar um presente, sim ou não? Sim. Você quer dar algo para alguém, sim ou não? Sim. Amém? Quem quer ganhar presente aí? Eita glória, hein? Todos nós, né? Quer mais? Quer. Tá bom. Então, eu estou falando de oferta, porque às vezes a gente pega: Deus, me dá condições só de pagar a minha conta. Irmão, não pensa dessa forma. Porque a Bíblia vai dizer: eu sou poderoso para pagar a sua conta, ainda sobrar, e você ir para chimarrão comer churrasco. Você não deu glória, fica aí. Então você entendeu como que a gente tem que torcer a nossa mente para algumas coisas financeiras? Deus é poderoso, irmão. Sabe pedir Deus que Ele gosta de dar. Deus gosta de dar. Eu li uma palavra que está escrito livro de Atos, capítulo 20, se eu não me engano, 35, está na Bíblia, que diz assim: é melhor dar do que receber. Amém? E o Senhor está falando para nós: ei filho, oferta, ei filho, dizima, porque é melhor dar, mas vai fazer falta. Deus, nós acabamos de entender que Deus é poderoso para fazer isso e muito mais. Eu tenho 15 anos, né? 15 anos que eu sou convertido para a glória de Deus. Quando eu entendi o dízimo, não parei de dar. Eu junto contigo. Então você vai passar por pressão, isso é fato. Fala comigo, mas é para o meu crescimento.
Glória a Deus. E Daniel, se a gente for continuando a ler, Gustavo, ele vai falar da revelação de tudo que está acontecendo hoje. Deus mostrou para Daniel lá atrás. Mais importante, os caras lá no Velho Testamento, né, Maria? Tudo que Deus falou com Daniel está revelando aqui, ó. Está acontecendo aqui, ó. Fala, glória a Deus. Você vê se alguém está continuando a glória a Deus. Está batendo. Ó, docinho desse mesmo. Aí, pô, docinho. Tá bom, rosto. Tá na cova. Olha que interessante também. Então você fala comigo, eu vou estar na cova, mas não vou morrer dela. Amém? Fala, nada pode impedir a minha adoração. Glória a Deus. Vamos lá então. Atos. O que significa Atos? Atitude. Amém? Os irmãos da escola aí já tá ligado. Atos 16. Toda quinta-feira eu falava com eles, livro que a gente tem estudo lá em casa também, da Bíblia. Aí toda quinta-feira eu falo, no livro de Atos, o que significa Atos? Atitude. E agora glória a Deus, amém? Então, Bíblia, já está na cova, mas a gente não vai morrer? Na cova, né, Gustavo? Então Deus é bom, né? Sushi? Vou comer sushi? Eita, agora. Abre aí, Atos 16. Eu gostei de quem falou assim naturalmente, né? 16. Deixa eu ver a hora aqui, para ver se vai dar tempo. 11h30. Versículo 22. Falta só esse mais um e o céu, amém, queridos? Quem está com fome diz amém. Eita glória! Abrir esse churrasco hoje? Na casa de Evandro hoje, churrasco? Eita glória! Vamos lá. E a multidão se levantou. Presta atenção, o que está acontecendo aqui, queridos? Vai falar de Paulo e Silas, amém? Presta atenção, vamos ver. E a multidão se levantou unida contra eles. Então era pouca pessoa? Era muitas pessoas. Amém? E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. O que Paulo e Silas está passando aqui? Por uma? Então quando você passa por uma pressão, meu irmão, entenda algo. Por isso que eu falo, às vezes a nossa geração é uma geração de crente Nutella. Às vezes passamos por situação, qualquer coisinha queremos desistir. Passamos por dificuldade, qualquer coisinha queremos parar. Mas aqui os caras, além de servir o Senhor, eles foram açoitados. Imagine você sendo açoitado, batendo em você por falar de Jesus. Misericórdia, misericórdia mesmo, mas isso vai acontecer. Amém? Que isso, pastor? A Bíblia vai dizer que os discípulos apanhavam, ficavam felizes. Por quê? Porque ali tinha marcas do Evangelho. Amém? Ali tinha marcas que eles realmente serviam o Senhor. Por isso que eu falo, nossa geração às vezes é crente no tempo. Vamos até o fim. Amém? Vamos para cima. Kadima significa para cima. Kadima avança. Amém? Fala para o irmão, Kadima avança. Hebraico, aramaico aí, viu? Açoitá-los com vara, 23. E havendo-lhes dado muitos, eles apanharam uma vez? Não. Fala Pepe, fala para o irmão, Pepe. Olha para mim aqui, fala, olha para mim. Olha para mim. Está preparado? Vamos, Fabrício. Preparado? E lançaram onde? Os caras apanhou, hein, Maria? E foram lançados ainda na prisão. Fizeram alguma coisa?
coisa velha? Nada. Só por falar, é interessante, né? Eles aceitam qualquer outro tipo de coisa, vai falar que é cristão. Porque nós incomodamos, é isso mesmo. O verdadeiro cristão incomoda o inferno. Amém? E lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Vai. E qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Irmão, eles apanharam, bateram muito deles. E o que aconteceu? Amarraram os pés deles ainda. Misericórdia. Por que, pastor, fizeram isso com ele? Por que, diaconisa? Não pegar a palavra. Hoje nós estamos num país laico, podemos falar, qualquer um pode expressar o que pensa, qualquer um pode expressar o que acha, mas vai chegar o grande dia que você não vai poder expressar o Evangelho de Cristo. Aí você vai ser perseguido. Aí você vai ter que ter o quê? Guardei. Amém? Combati o bom combate, guardei. Amém. O que Paulo está dizendo é: eu fui até o fim. Amém? Vamos até o fim. Aleluia, glória a Deus. É a revelação do céu. Ele segurou os pés no tronco, vai. Perto da meia. Espera aí, gente. Era meia-noite? Perto, fala perto. Perto. Paulo e quem? Você está passando por tribulação, você é louco? Você murmura. Pastor, é casamento que está dando certo. Vai orar e vai louvar. Pastor! Meu irmão, os caras estão cheios de dor. Os caras estão todos machucados. Aí eu vou entrar em depressão porque ele me largou. Levanta a cara. Porque ela me largou. É desse jeito que eu estou pegando mentira aqui. Eu não vivo sem ele. Ah, meu irmão. Cadima. Fala, meu irmão. Sem Deus é isso, cara. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Imagina sem de dor, Paulo, orando. Isso é loucura, irmão. Aí não tá doendo, ora. Tô na pressão, ora. Hein, Evandro? Tô na pressão, ora. Só que ele não orava só, ô Fabrício. Eles louvavam ou cantavam hinos a quem? A eles? A Deus. Então aqui tinha oração e tinha louvor. Pode prender os seus pés, pode prender as suas mãos, pode até calar a tua voz, mas a sua mente eles não conseguem alcançar. Amém? Amém? Só que eles louvavam. E não foi só Paulo e Silas alcançados, alcançou a prisão toda. Amém? Porque pode prender os seus pés, sua boca estiver solta, você vai o quê? Louvar. Só quando fala prisão aqui, você sabia que pensa num lugar escuro, cheio de rato. Bueiro. Pior ainda do que bueiro. Isso, esgoto. Pior ainda do que esgoto. Você entendeu? Então, eles começavam a cantar. E os outros presos os... Então, o que acontece? É o momento da gente o quê? Falar. É o momento da gente o quê? Proclamar. Proclamar o quê? Eles louvavam, eles adoravam e falavam do nome de Deus Altíssimo. Tem pessoas que precisam escutar a sua voz.
Fala para o irmão, tem pessoas que precisam escutar a sua voz. É na pressão, fala, é na pressão que você vai crescer. Na pressão que você vai vencer. É na pressão que você vai avançar. Fala, receba, receba, receba. Não é uma de pedreiro, mas receba em nome de Jesus. Amém? Quem está vindo, se amanhã eu vou, receba. Graças a Deus, Pai. Vamos encerrar. Posso encerrar? Vou te mostrar um homem que passou com a pressão aqui, a gente encerra. Amém? Lucas 22. E posto em agonia. Em quê? Orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se grandes gotas de sangue que corria até ao chão. Jesus passou por uma pressão. O que a Bíblia vai dizer? Que ele, Deus ama ouvir a sua voz. Eu tenho falado isso, tenho batido sempre na terra. Deus ama ouvir a sua voz. Jesus estava em agonia. Quem que já não passou agonia? Eu estou angustiado, não sei o que está acontecendo. Ai. Posto em agonia, orava mais intensamente. Então, quando Jesus se sentiu angustiado, ele orava mais intenso nas suas orações. Ah, tem momento de oração. É Jesus, amém. É assim, eu estou mentindo. É Jesus, cara, vou chegar 9 horas que a gente vai orar meia hora. Meu irmão, a Bíblia vai dizer que o nosso Jesus orava intensamente. Se você está passando por angústia e agonia, ora o Senhor. Ora o Senhor. Se o próprio Cristo orou, imagine nós, irmão. Eu estou te mostrando dentro da Bíblia. Eu estou falando isso da minha cabeça, não. Eu estou falando dentro da Bíblia. Para você entender que não é eu que estou falando, é a palavra do Senhor. Entendeu? Então a gente tem que orar, é clamar ao Senhor. Como que uma pessoa é diferente da outra? Orando mais. Amém? Só que a gente tem esse defeito, a gente não quer, mas a gente não quer clamar. A gente tem esse defeito, crente pedite. Só queremos pedir, mano. Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. Deus, olha. Para de ser crente pedite. Se eu conversar um exemplo com o vírus, aqui agora é cabelo. Pregador do Evangelho, amém? Amém. Glória a Deus. Olha só, a gente tem que ter o quê? Um diálogo. Eu vou te perguntar, você vai me responder, não é isso? Então a gente tem que ter um diálogo. Só que quando a gente chega, se é Deus aí agora, a gente só pede, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus. Levanta minha cabeça e vou embora. Não é isso? Eu só pedi, mas eu não escutei ele me responder. Então como que a gente faz com Deus? Fica aí. Você não vai responder, você vai ficar quieto. Deus, me dá isso. Oh Deus, vai na minha casa. Oh Deus, vai na minha família. Oh Deus, faz isso. Oh Deus, faz aquilo. Deus dá o quê? Deus dá o quê? E o quê? Só escutando, ele está calado. Ele me respondeu? Não. Então beleza, eu só vi e vou embora. Não é assim, Gustavo? Só que quando você tem um diálogo com Deus, ele precisa te e o que? Só que tem um problema. Então tem um problema, pastor, que quando a gente não tem paciência de escutar Deus falar conosco, a gente só quer pedir. Aí eu falo assim, mas só você que fala, eu não vou falar. Acaba virando
fala, crente tagarela. Mais uma para você, bota aí. Crente só gosta de... Você entendeu? Então a gente tem que chegar assim, Deus, fala comigo. E calar a boca. E calar a boca. E deixar ele... Você entendeu? Como agora você vai falar com Deus? Deus, fala comigo. Aí Deus fala assim, você quer que eu fale contigo, mas você não para de calar sua boca? Não quer escutar? Aí aconteceu isso. Deus, mas você não deixou de falar como você ia, né? Resolver? Aprenda isso. Aprenda a escutar. Amém? Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar lá, Deus. Eu não usei para pedir algo para você. Então, você compreendeu como você vai falar com Deus? Sim. Aprenda isso. A Bíblia vai dizer o que? Entra no seu quarto e fala com Deus que está aí. Espera aí. Quando Deus está aí, uma pessoa secreta é uma pessoa um agente secreto. Tem policiais que entram um exemplo, nos vales, entra Pai. É assim que Deus faz com você. Fica Pai. Pegou? Pegou? Deus não está vivendo mentira. Todo tempo Ele te vê. Amém? Então a Bíblia vai dizer que Jesus passa por uma pressão. Eu estava estudando sobre isso. Essa pressão que Jesus passou estava afligindo Ele. Estava numa pressão afligindo o coração dele. Afligindo quem? O próprio Cristo. Amém? Então se você passa por uma pressão, irmão, entenda, vai orar. Não acabou? Ore intensamente, porque às vezes você acorda nessa pressão, às vezes você acorda nessa angústia. Aí você fala, por que está acontecendo? Eu dormi tão bem hoje. Então, qual que é a minha missão? Orar intensamente. O que a gente leu antes? Orar no Espírito. Eu não posso ajoelhar onde que eu estou, pastor. Ora no Espírito. Amém? Ora no Espírito. Aí a Bíblia diz que Jesus passa. E ele, o que acontece? Tornou-se grande gotas. Era tão intenso, diaconisa Andréia, Fabrício, que a oração dele se tornou. Você já orou? Quem já até suou? Imagine o suor do próprio Cristo, aquelas gotas caindo na terra, porque ele viu que ele ia sofrer. Passa aí. Ele viu que ele ia sofrer e levantou-se da oração. Então ele estava o quê? Prostrado. Porque quando você se prostra, você está o quê? Se rendendo. Como que eu luto contra o diabo, pastor? De pé. Como que eu adoro a Deus? De joelho. Como que eu luto com o diabo? E como que eu adoro a Deus? Amém? E levantou-se da oração, foi ter com os seus discípulos. Aí pega isso, irmão. E achou-os dormindo. Achou o quê? Dormindo. Então tem discípulo dormindo? Sim. Por isso que você não avança, porque em vez de orar você está dormindo. Diz que a fila 3 horas da manhã já não tem nem mais fila, porque a maioria dos crentes não ora 3 horas da manhã. Estou mentindo? Não. Deus está falando sim ou não? O discípulo estava e Jesus o que? Achou-os dormindo de tristeza. O próprio Jesus estava orando quando os discípulos estavam dormindo, irmão. Fala, acorda, tu que dorme. Acorda tu que dorme. Pastor, mas esse soninho é tão gostoso, é maravilha, não é? Como é quando está chovendo? Muito bom, muito bom. Mas o próprio Cristo viu que ele ia morrer. Amém? E aquele que ele contou, eles estavam dormindo. Vai. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai
para que não entre em Tentação. Eu estou passando por tentação, pastor, aqui porque você entra, porque você não, Ora. e você fica dormindo. Pegou? Eu estou na tentação daquele, né? Daquele boy. Estou na tentação daquele boy. Meu irmão, você está orando? Eu estou na tentação daquela menininha. Deus está falando aqui, ó. Daquela menina. Você está orando? Ah, não. Aí depois que acontece algo, Deus vai falar assim: mas eu não tenho nada a ver com isso, filho, filha. Você que não orou. Amém? Você está dormindo espiritualmente. Ei, Evandro, eu estou passando a tentação no meu serviço. Chuta que é macumba, irmão. Chuta que é macumba. Sai fora. Capeta vem de saia. Capeta vem de camiseta. Claro, velho. Se você estiver dormindo, né? Já pega a gente rindo, né? Rindo, vai pegar, ele vai olha, né? A intenção do crente, a imaginação do crente, que ele vem com aquele rabão, aquele 2 chifrão, aquelas 3 negócios. Eu sou o capeta. Mentira, irmão, mentira. Pense na sua mente. O diabo vem, ó, fala. As tentações só saem com oração. Mas pastor, eu vou ser tentado? Vai. Se o próprio Jesus foi tentado, imagina eu em você. Só que a gente tem que uma arma. Qual que é a nossa arma? Oração. Oração. Isso aí, Gustavo. Amém? Fala, como é que eu vejo essa pressão? Na oração. Glória a Deus. Por isso que o diabo não quer que você ore. Por isso que o diabo não quer que você adore. Amém? Amém? Também, né? Oi? Perseverar também. Perseverar também. Estudei, perseverar até o fim. Então, quando a Bíblia fala assim, ó, perseverar até o fim, é porque muitas pessoas vão parar no meio do caminho. Glória a Deus. Entenda isso. O próprio Cristo passou. Vai, 47 eu encerro. E estando ele ainda a falar, surgiu uma e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o Beijar. Presta atenção aqui. Quantos discípulos, presta atenção, isso eu falei na cela. Quantos discípulos Jesus escolheu? 12. Amém? Quantos? E quantos filhos Jesus andou com Jesus? 11. Por que 11? Porque um era o filho da perdição. E quem é esse filho da perdição? Então Jesus escolheu 12. E quantos era filho? 11. Viu a diferença? De filho para o filho da perdição. Quando fala filho da perdição, está falando filho do? E por que você acha que Judas beijou Jesus? Porque Judas também era discípulo. Judas também era parecido com o que Jesus falava, com o que ele vestia. Então, para diferenciar, ele o beijou. Amém? Glória a Deus.